Gente, então a gente vai conversar hoje sobre diabetes. Acredito que vocês já saibam bastante a respeito de diabetes. É uma doença que é muito comentada, muito estudada, porque os índices na população vêm crescendo vertiginosamente. Então, é uma doença que a gente acaba comentando bastante, tanto nas disciplinas de fisiologia como nas de patologia. A gente estuda bastante a respeito dela. E aqui vai ter essa primeira aula, que é de introdução à diabetes, e daí a gente vai ter a segunda aula, que vai ser sim sobre os diagnósticos, os valores de referência, quando uma pessoa é considerada no estado pré-diabético, diabético, e como são feitos esses diagnósticos, tá? Quais são as metodologias usadas. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o conceito de diabetes e sobre a fisiopatologia da diabetes, do diabetes, né? Então, olha lá. Definição de diabetes. Então, o diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambos esses fatores. A hiperglicemia crônica do diabetes está associada a lesões de evolução lenta, disfunções e insuficiências de diversos órgãos, especialmente os olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Essa é a definição que é determinada, né, que foi escrita pela Associação Americana de Diabetes, e aí a Sociedade Brasileira de Diabetes também utiliza, então, essa definição. Então, é interessante porque, assim, ela é uma doença metabólica, né, que vai causar disfunção em diversos órgãos, não é somente alterar a glicemia. É o fator crucial que tem início com o desequilíbrio da glicemia. O fator crucial é o desenvolvimento de alterações vasculares, visuais, renais, de nervos, coração e, né, dos vasos sanguíneos, tá? E que daí vão culminar ao longo do tempo. Ela é uma doença crônica que vai levar a lesões que se desenvolvem de forma lenta. Então, a grande maioria da população que é pré-diabética ou que tem diabetes acaba aí não cuidando dos seus níveis glicêmicos porque não vê esses sintomas aparecendo. E aí pensa que não tem nada acontecendo no corpo, né? Então, acho que a gente precisa educar a população e explicar para ela como que esses sintomas, como que essas lesões vão aparecendo, para a gente conseguir aí sim atingir as pessoas e falar, olha, você vai ser acometida por isso daqui, então é bom você se cuidar, né? Tomar devidos cuidados em relação à hiperglicemia, né? Mas então acaba que as pessoas descuidam do tratamento por não verem os sinais clínicos e os sintomas. Em números, o diabetes hoje tem 463 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos que estão acometidas. Em 2010 foi feita uma projeção para 2025 de que haveriam 438 milhões de pessoas acometidas. Observem que esse número já foi ultrapassado. Em 2015, esse valor foi ultrapassado por 25 milhões de pessoas já. Então, existem estatísticas, né, como essa daqui, que eu tirei lá da Associação Americana de Diabetes, que projetam os piores cenários para diabetes, e esses cenários estão sendo ultrapassados, tá? Tamanha aí a importância dessa doença na população. No Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa em torno aí de 7% da população brasileira, tá? Então, existem muitas pessoas acometidas por essa doença e esses números são crescentes. Parece as curvas do coronavírus, né? Se a gente for observar aqui em anos, dá para a gente fazer as estimativas lá. Em quantos anos está dobrando o número de casos de diabetes, né? Então, isso é uma curva
em crescente. Quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de hiperglicemia, concentração elevada de glicose no sangue. E quando a gente fala de glicemia, o primeiro órgão que a gente lembra é o pâncreas. Porque o pâncreas é o órgão que vai produzir dois hormônios, que são a insulina e o glucagon, que estão diretamente relacionados com a regulação da glicemia. Então, lá no pâncreas, a gente tem a análise histológica dele, permite a gente visualizar esse tipo de estrutura, onde a gente encontra essas células aqui que tem o citoplasma menos eosinofílico e que são, então, as células que compõem as ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans, elas são compostas, aqui embaixo está escrito, ilhotas de Langerhans. Elas são compostas por células alfa, células D e células beta. As células alfa são produtoras de glucagon e as células beta produtoras de insulina. E as células D produtoras de somatostatina. Já vamos falar a respeito das funções desses hormônios. Isso aqui é o que a gente está acostumado a ver, né? Então, quando a gente tem... Só um negócio. Quando a gente se alimenta, o que vai acontecer? Em vermelho aqui, está mostrando a concentração de glucagon no sangue. E o tracejado está mostrando a concentração de glicose no sangue. Está aqui embaixo a legenda. Então, antes de uma refeição, a gente tem níveis elevados de glucagon no sangue. E após a refeição, o nível de glucagon cai na corrente sanguínea, concomitantemente com o aumento da glicemia após a refeição e concomitantemente com o aumento da insulina. Então, a gente vive num equilíbrio entre glucagon e insulina. Quando estamos em jejum, o glucagon está sendo mais produzido, porque ele é um hormônio que vai induzir a liberação de glicose na corrente sanguínea. E logo após uma refeição, como os níveis de glicemia aumentam, a concentração de glucagon vai reduzir e a concentração de insulina vai aumentar. A insulina, ela tem a função de fazer com que a captação de glicose pelas células corporais, tecido adiposo, fígado, tecidos musculares, aumente. Então, é sobre o efeito da insulina que aumenta a captação de glicose por essas células. E aí acontece que a glicemia tende a reduzir novamente. É isso que está mostrando aqui nessa linha tracejada. Então, aumenta o nível de insulina após a refeição. A insulina vai agir sobre as células dos tecidos, aumentando a captação de glicose. E aí a gente vai ter a redução da glicemia. O glucagon e a insulina, eles não agem somente na regulação da glicemia, mas também alterando o metabolismo celular. Então, quando a gente tem elevação dos níveis de insulina no corpo, a gente vai ter aumento da oxidação de glicose, sim, porque a gente tem glicose disponível no sangue para poder ser metabolizada e produzir energia para manutenção celular. A gente vai ter aumento da síntese de glicogênio, sim, porque a gente tem glicose em excesso na corrente sanguínea. Então, a gente pode estocar essa glicose na forma de glicogênio. Esses estoques de glicose ocorrem principalmente na musculatura e no fígado. A gente tem o aumento da síntese de gorduras, porque se a gente tem glicose circulante, a gente não precisa degradar a gordura. Então, a gente estoca a gordura. O excesso de glicose também é convertido através do metabolismo celular em gordura que fica estocada. E a gente tem um aumento da síntese proteica. A sintetização de proteínas, ela consome bastante energia.
Então, quando a gente tem glicose disponível, a gente utiliza a glicose para a síntese proteica, seja qual tipo de proteína você estiver pensando. Proteínas que regulam o ciclo celular, relacionadas com a replicação celular, relacionadas com o crescimento muscular para ganho de massa muscular. Então, aumenta a síntese de proteínas. Tudo isso devido à quantidade maior de glicose disponível para uso do metabolismo celular. No estado de jejum, a gente tem, então, uma elevação da concentração de glucagon na corrente sanguínea. E se o glucagon está elevado, ele não vai alterar apenas a glicemia, mas vai alterar também o metabolismo celular. O que vai acontecer? Se aumenta a glucagon, a gente tem aumento da glicogenólise, a lise do glicogênio. Então, a gente tem degradação do glicogênio para liberação da glicose, das unidades de carboidrato, na corrente sanguínea. A gente tem gliconeogênese. A gliconeogênese é a produção de glicose a partir de aminoácidos. Então, aqui não está escrito, mas ao invés de a gente ter aumento da síntese proteica, a gente vai ter aumento da degradação proteica. A gente vai quebrar proteínas do corpo para poder fornecer aminoácidos para que a gliconeogênese aconteça. Produção de glicose a partir de aminoácidos. E a gente tem o aumento da cetogênese também, que é o quê? Produção de corpos cetônicos a partir da degradação de lipídios. Então, a gente vai ter... Oi? Pode falar? Tá travando bastante. Tá o quê? Não entendi. Tá travando o que você tá falando. Tá travando o que eu tô falando? Normal. Pode ser a internet aí. Ou aqui também, não sei. Eu vou ver aqui, então. Aqui tá normal. Tá. Peraí, tem alguém falando no chat aqui. O meu tá bom, tá? Pode ser deve ser a tua internet aí, então. Pede pro pessoal desconectar rapidinho. Tá bom, então. Tá, gente? Então, ó, insulina e glucagon estão diretamente relacionados com a glicemia, mas também com essas alterações no metabolismo. E essas alterações metabólicas estão todas relacionadas com a suplementação ou com o suprimento energético necessário de glicose para a manutenção das funções celulares. Aí. O que acontece com a insulina? Qual que é a função da insulina sobre as nossas células, sobre os tecidos do corpo? Então, aqui eu trouxe um exemplo do que acontece nos hepatócitos. Então, no estado de jejum, o que a gente tem lá no hepatócito? Isso aqui é meio intracelular e aqui a gente tem o meio extracelular. Isso aqui é um receptor de insulina. Então, lá no hepatócito, quando a gente está no estado de jejum, acontece a degradação do glicogênio que está armazenado, a glicogenólise, e acontece a síntese de glicose a partir de aminoácidos. Com isso, a gente vai ter o aumento da concentração de glicose no meio intracelular do hepatócito. Isso vai fazer com que os transportadores, que são chamados GLUT, que na verdade são proteínas canais, eles vão permitir o fluxo de glicose entre o meio intra e extracelular, de acordo com o gradiente de concentração da glicose. O que eu quero dizer com isso? Quando a glicose estiver elevada no meio intracelular, os canais GLUT vão permitir a saída de glicose do hepatócito para o meio extracelular. Isso significa corrente sanguínea. Já no sentido contrário, quando estamos no estado alimentado, a secreção de insulina vai aumentar, a insulina vai se ligar no seu receptor, vai ter ativação de diversas cascatas de sinalização intracelulares, que vão levar
a fosforilação, que vão levar a fosforilação da glicose intracelular, transformando essa glicose em glicose 6-fosfato, que vai entrar daí nas vias de metabolização da glicose, lá da bioquímica. A glicólise, a gliconeogênese e por aí vai. Quando essa glicose do meio intracelular é fosforilada, os níveis de molécula de glicose no meio intracelular reduzem. Isso vai fazer o quê? Se a gente tem concentração reduzida de glicose no meio intracelular e a gente acabou de se alimentar, no meio extracelular, na corrente sanguínea, a gente tem hiperglicemia. Então, seguindo o gradiente de concentração da glicose, os canais GLUT vão permitir agora que a glicose entre para o meio intracelular, tá? Então, essa é a função da insulina. Ela acaba por ativar, se ligando no seu receptor, ela ativa uma cascata de sinalização que vai fazer com que a glicose intracelular seja convertida em glicose 6-fosfato, reduzindo a concentração de glicose no meio intracelular. Ai, gente, só mais 10 minutos de aula. Vai cair e a gente retorna, tá bom? Então, vai acontecer a fosforilação da glicose intracelular, reduzindo a concentração intracelular, permitindo, então, a entrada da glicose da corrente sanguínea para o meio intracelular. Essa é a função da insulina. A mesma coisa vai acontecer no músculo esquelético, no músculo cardíaco, no músculo liso e o tecido adiposo. Mas a regulação da glicemia, ela não se dá apenas por insulina e glucagon. Nós temos diversos outros hormônios que agem sobre a glicemia. Só que esses hormônios, eles são hiperglicemiantes. Então, eles agem no mesmo sentido do glucagon. O único hormônio que tenha a função de reduzir a glicemia é a insulina. Então, o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pela glândula adrenal. Mais especificamente, ele é produzido pelo córtex da adrenal. E é um hormônio hiperglicemiante. Adrenalina. Hormônio produzido pela medula da glândula adrenal. Hiperglicemiante. Prepara o corpo para luta ou fuga. Hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele tem a sua síntese e secreção estimulada pelo hormônio secretado pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo vai secretar GHRH, hormônio liberador de hormônio do crescimento. Hipotálamo secreta o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que vai agir sobre a hipófise, induzindo a hipófise a liberar o hormônio do crescimento. Hiperglicemiante, porque ele prepara o corpo para o crescimento. Então, ele tem que disponibilizar energia para que as células possam se multiplicar de forma adequada. ACTH. ACTH é um hormônio hiperglicemiante também. É o ACTH que vai induzir a secreção de cortisol pela glândula adrenal. O ACTH é produzido pela hipófise. Tiroxina, ou T4, hormônio produzido pela tireoide, também é hiperglicemiante. Os hormônios da tireoide, eles agem no corpo de forma a induzir o metabolismo celular. Então, estimula a célula, a síntese proteica, a replicação celular, ao crescimento celular. Então, os hormônios tireoidianos, por serem indutores do metabolismo, eles também causam hiperglicemia. Intestino, a gente tem a produção pelo intestino de polipeptídeo insulinotrópico glicose dependente, mais conhecido por essa sigla, GIP. O que esse hormônio faz? Estimula a secreção de insulina. Então, quando a gente se alimenta,
quando o intestino é estimulado pela presença de alimento nas alças intestinais, ocorre a indução da liberação desse hormônio, que vai agir sobre o pâncreas, estimulando a secreção de insulina hiperglicemiante. Vai ser, no caso, hipoglicemiante, estimulando a secreção de insulina. E a gente tem o peptídeo GLP-1, que inibe a secreção de glucagon. Então, se ele inibe a secreção de glucagon, ele vai também ser um hormônio hipoglicemiante, secretados, então, na presença de alimentos lá nas alças intestinais. Então, assim, não é apenas insulina e glucagon que regulam a glicemia, mas são os principais. E a insulina é o hormônio que está relacionado com o desenvolvimento do diabetes. Então, vamos fazer assim, já que o tempo está acabando, vamos parar a aula aqui, a gente sai todo mundo, e daí eu já chamo vocês para outra reunião, tudo bem?